gente do PET dar continuidade ao evento, né? Para quem já esteve aqui nas outras atividades, a abertura ontem, mini curso, PET no final da tarde, desculpa, na noite. Hoje a gente tem a continuidade dessa mesa da manhã, essa palestra da manhã, desculpa. Dando continuidade, a gente tem a presença do professor José Marcos aqui. O professor é graduado em Estatística pela Universidade de São Paulo, mestrado em Demografia pelo Centro Latino-Americano de Demografia, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorados no Population Research Center da Universidade de Texas, atualmente professor docente, já é professor titular do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, pesquisador do Núcleo de Estudos da População, ambos da Unicamp, experiência na área de estudos populacionais com ênfase em distribuição espacial, organização, migração interna e na inter-relação entre dinâmica demográfica e políticas públicas. É presidente da Associação de Estudos Populacionais, foi presidente de gestão 2008, 2009, 2010 e 2011, atualmente desenvolve pesquisas sobre os temas dinâmica metropolitana, vulnerabilidade sociodemográfica, segregação socioespacial, migração interna e urbanização. A gente estende novamente os agradecimentos à presença do professor que estava comentando conosco, que acabou de voltar do sabático, está na necessidade plena da vida acadêmica desse sabático, e sobretudo atender o convite formulado pelos alunos, sobretudo. A gente agradece novamente e passo a palavra para o professor. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar aqui de baixo porque eu acho que assim fala sentado, então tem um problema. E desculpa a indelicadeza de pedir para vocês se aproximarem, porque acho que fica mais agradável. Eu também já fui aluno, sempre ficava, como eu sou pequenininho, sempre ficava na frente, porque senão não enxergava nada. Então, mas eu acho que é mais próximo. Enfim, eu queria agradecer muito o convite, particularmente dos alunos. Estava dizendo para o professor que uma coisa que me moveu muito, e isso aqui não é demagogia, é realidade, me moveu muito. Estou voltando do exterior depois de 6 meses de morar fora. A motivação maior para eu aceitar uma atividade tão próxima da minha chegada foi justamente de ter a possibilidade de dialogar com os alunos, né? E particularmente aqui de Rio Claro, porque tem algumas boas relações no passado aqui com alguns professores aqui da geografia de Rio Claro. Então me deu muito prazer, falei, eu não posso deixar de atender. Então tratei de preparar dentro da possibilidade. Por exemplo, eu sei que vocês queriam um mini curso, e aí eu ponderei que o mini curso, ao meu ver, ao meu juízo, exigiria uma preparação um pouco melhor, um pouco mais de tempo, não é, para pensar partes práticas e tudo, e sinceramente isso eu não teria condição de fazer nesse curto tempo que eu estive entre minha chegada. Vocês imaginem o que os meus alunos orientandos estão me cobrando a cada dia, enfim, então realmente. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho, mas assim, eu preparei uma apresentação um pouco nessa linha. Como o tema que me pediram para falar era sobre mobilidade pendular, obviamente que essa questão está inserida num contexto muito mais amplo, mas eu vou tentar me ater o máximo possível para a questão da mobilidade pendular, um pouco nessa linha, não é? Pensar o fenômeno mais a partir da lógica, a partir digamos, dos contextos das grandes aglomerações urbanas. E desde já eu esclareço por que eu uso o termo aglomerações urbanas e não regiões metropolitanas, enfim. Justamente para não entrar muito na discussão sobre o que é uma coisa e o que é outra, mas a ideia das aglomerações urbanas, que podem envolver vários municípios, né? Em São Paulo e no país a gente encontra várias delas, que não necessariamente têm as características, né, específicas de uma região metropolitana, mas são áreas que
que guardam algumas características importantes, por exemplo, alguma integração, alguma complementariedade funcional e social, uma fluidez de fronteiras e assim. Então, estou usando a ideia de aglomeração justamente porque, ao meu ver, é nessas áreas onde a questão da pendularidade surge com maior força, talvez. Não quer dizer que a pendularidade não exista em outras áreas menores. Né? E um pouco fazer algumas reflexões e alguns caminhos empíricos. Por que eu pensei na ideia dos caminhos empíricos? Porque como havia a expectativa no primeiro momento de um mini curso, eu sempre fico imaginando que a gente se pergunta, legal, eu gosto desse tema, né? Mas como é que eu abordo esse tema? Né? Se eu quero pôr esse tema na prática, se eu quero conhecer as características desse meu objeto e tal, como é que eu faço? Então eu resolvi um pouco também dar uma ideia para vocês de como é que a gente vem trabalhando isso, principalmente do lado da demografia, né? E mais das possibilidades que existem para além da demografia. Então resolvi um pouco colocar, e também aproveitei, esse também é um dos motivos que me fez atender prontamente esse chamado. Eu já tinha feito uma reflexão sobre isso no âmbito da ABEP, né, Associação Brasileira de Estudos Populacionais, há 2 anos atrás, que a gente fez uma discussão sobre isso, porque já logo digo, né, vou logo de cara, que vocês vão ver na minha apresentação, virou moda o tema da mobilidade pendular, né? Você sabe que tem temas do momento, de moda, né? No âmbito da ABEP, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, ou mesmo da ANPUR, da Associação de Planejamento Urbano e Regional, enfim, esse tema de mobilidade ganhou uma importância. Depois a gente pode tentar entender um pouco porquê, né? Primeiro que os dados, as pessoas começaram a ter mais acesso aos dados, então começam a se interessar, começam a achar coisas interessantes. Mas eu sempre brigava no âmbito da ABEP, dizendo que, para mim, a questão da mobilidade pendular tem muito pouco de demográfico, no seu estrito senso, né? Então eu tenho uma briga com algumas pessoas, mas a gente estava discutindo justamente isso, né? Por que a mobilidade pendular virou tanto, digamos, um tema de interesse por parte também dos demógrafos, não apenas dos demógrafos, mas também dos demógrafos. Então, um pouco eu quero refletir sobre isso. Deixa eu ver se eu acerto. Apontar para lá, né? Tem que apontar aqui. Aqui na parede. Parede. Aqui. Aqui, ó. Essa flechinha. Aqui. Mas não está aí. Dá uma olhada. Às vezes não é o aparelhinho aqui, ó, o aparelhinho de trás que funciona, mas dessa vez não é o aparelhinho. Senão eu vou pedindo e vocês vão passando. Também não tem problema. Bom, então, um pouco para vocês. E vamos fazer o seguinte, eu não tenho problema nenhum que levantem a mão e olha, não entendi, vamos voltar, vamos conversar, não tenho, digamos, uma agenda obrigatória para passar tudo que eu gostaria, que eu vou estar aqui nessa apresentação. Então, podemos dialogar também, né? Ficar dúvidas é pior do que ficar passando como se todo mundo tivesse entendido, vamos todo mundo embora e ninguém entendeu nada. Enfim. Então, um pouco sumário é isso, eu vou colocar algumas premissas, digamos assim, mais gerais, sobre como é que eu vejo, não é? Digamos, em que contexto, em que contexto a questão da mobilidade pendular se coloca, não é? De que forma, não é? Então, essas são algumas proposições orientadoras dessa, não é? E depois vou, só para exemplificar um pouco vocês, mostrar a nossa pesquisa, né? O que nós temos feito e o que nós fizemos. Uma das principais que a gente fez nos últimos tempos foi a pedido da Emplasa. Acho que todo mundo conhece o que é a Emplasa, né? Que
que é essa empresa de planejamento metropolitano que cuida, basicamente cuida do planejamento da região metropolitana de São Paulo, mas ela está se expandindo também para o interior, enfim. Então é uma empresa importante que cuida do planejamento metropolitano. Então eles pediram para a gente fazer um estudo dessa tal macrometrópole paulista, que eles estão chamando de macrometrópole, e aí outras pessoas, por exemplo, a professora Sandra Lencioni chama da cidade-região, né, que eu tenho uma tese agora, uma aluna de tese de doutorado, para quem tiver interesse, agora em outubro vai depender uma tese sobre isso, não sobre pendularidade, mas sobre digamos, a configuração dessa macrometrópole, que a gente está chamando de cidade-região, digamos, porque estamos comprando, digamos, a ideia da professora Lencioni. Mas de qualquer forma, é um pouco, eles pediram para a gente fazer um estudo para mostrar como esse fenômeno ele já está extrapolando a questão propriamente da aglomeração, daquela forma tradicional, né, urbana, que é a metrópole, a área metropolitana, e está extrapolando. Então a gente trouxe alguns dados para colocar, e a partir dessa ideia de complementariedades regionais, né? Então vou tentar mostrar para vocês. Mas essas duas últimas partes, digamos, são mais dados, que eu acho que pode ajudar a gente depois a refletir sobre as especificidades e os elementos que a gente pode conhecer e pode avançar quando estamos estudando a questão da pendularidade. Então vamos lá. Então essa é a minha primeira briga com meus amigos demógrafos, para mostrar que o fenômeno da pendularidade, ele tem pouco de demográfico, embora esteja muito associado, né? A gente não pode pensar, porque quem faz a pendularidade são pessoas, né? Então, obviamente que essas pessoas também estão, o tamanho dela, a localização dela, né? Tem que ver muito com a demografia, obviamente. Mas ele, na verdade, ele tem pouco no sentido de ser um fenômeno que interfere sobre o tamanho, as características, né, a distribuição da população no espaço, que é, digamos, um mote que nós da demografia trabalhamos, né? Na verdade, é aquilo que eu tinha dito a vocês, a mobilidade pendular, e que no futuro e no passado se chamava migração pendular. Se vocês começarem a olhar textos dos anos 80, até de um tal de Cunha, José Marcos e tal, que escreveu sua tese de doutorado lá atrás, a gente chamava isso de migração pendular, e a gente mudou um pouco o nome justamente para conceitualizar melhor o caráter do movimento, não é? Quer dizer, para diferenciá-lo do caráter da migração, que tem que ver com mudança de residência, embora há um conjunto de outras características que eu não vou entrar aqui, mas a gente resolveu usar o termo, a partir, faz pelo menos uma década, usar o termo mobilidade para ficar mais claro. Mas, pensando que ele é um fenômeno não exclusivo, mas muito típico desses contextos de grandes aglomerações urbanas, tá? Pensando que essas grandes aglomerações, elas são caracterizadas por o que eu falei, por caráter de complementariedades territoriais, por fluidez do território, né? Por integração do território e assim por diante. Nós vamos ver algumas coisas desse tipo. Né? Então, ela está, ao meu ver, esse fenômeno está muito ou estritamente associado a essa questão do processo de produção e ocupação do solo urbano, né? A gente poderia até dizer, se a gente focar a pendularidade a partir de um elemento, que é um dos mais importantes, que são o elemento do trabalho e do estudo, por exemplo, né? As pessoas fazem esses movimentos talvez muitos de vocês aqui não morem em Rio Claro, por exemplo, né? Morem do lado, ou mais, quer dizer, ou trabalhem em outros municípios, quer dizer, esse tipo de movimento está muito ligado à forma como se estrutura, né, e como se distribui no espaço a produção e a população. Né? Quer dizer, a gente vai ver que esse descompasso entre
onde as pessoas vivem e onde as atividades ou as oportunidades estão disponíveis, é uma coisa que gera muito importante, gera muita mobilidade pendular, né? Então, ao meu ver, boa parte dos condicionantes, né, daquilo que realmente interessa a gente conhecer sobre o porquê que a mobilidade pendular está aumentando ou diminuindo, está associado a esse processo. Como é que se estrutura, né, e como o espaço é criado e transformado, sobretudo o espaço habitado, mas não só o espaço habitado, né, o espaço da produção também, né, o espaço do lazer, o espaço do consumo, enfim, de todas essas isso tem muita relação. Vocês vão ver que um pouquinho mais para frente, que a gente pode pensar a pendularidade, como pensam, por exemplo, as pessoas da área de transporte, de uma forma muito mais ampla do que nós, da demografia, vimos concebendo essa mobilidade, até um pouco por conta da dificuldade da dificuldade que nós temos de acesso de dados, né, específicos sobre isso. Mas vamos ver. Então, esse fenômeno pode ser tão influenciado por elementos demográficos, por exemplo, como a migração, né, ou a mobilidade residencial, que essas pessoas fazem muita mobilidade residencial dentro desse espaço metropolitano, que acontece muito comumente nessas grandes aglomerações. Elas tendem, acabam se distanciando dos seus lugares nos quais exercem suas atividades, né, e aí, por isso, vão gerar mais movimentos ou não. Mas também o crescimento vegetativo, quer dizer, a gente pensar numa situação hipotética, num território onde ninguém se move, né? No médio e longo prazo, essas áreas vão crescer de forma diferenciada, aí essas pessoas que vão estar lá vão gerar alguma demanda por serviços, por educação, ou por trabalho, por exemplo, que podem gerar movimentos importantes. Então, eu acho que o espaço nessa história, acho que aí tem muito a ver com vocês, a geografia, né? Quer dizer, essa ideia, e aí eu não vou entrar muito na discussão teórica, porque vocês são os expertos nisso aqui, né? A gente tem muito claro que a gente sempre tem olhado, e eu oriento vários alunos de geógrafos, então eu tenho aprendido muito com eles, embora eu não seja geógrafo. Esse é um dos defeitos que eu tenho, né? Mas a gente olha muito o espaço, não como aquele palco onde as coisas acontecem, mas a sua inter-relação que ela tem com os fenômenos. Então a gente pode pensar que o que está acontecendo e como se estrutura esse espaço é um ponto importante para compreender esse fenômeno. Não é? E a gente pode pensar aqui em algumas coisas, essas relações espaciais, por exemplo. Não é? Nós vamos ver que esse espaço se estrutura, usando um pouco também a terminologia da Sandra, o que ela chama de fluxos topológicos e topográficos. Não é? Quer dizer, se você pensar, por exemplo, uma região como a região metropolitana de São Paulo, não é? E for olhar uma informação, por exemplo, sobre fluxos de chamadas telefônicas, por exemplo, vocês vão ver que, não sei se você já ouviu falar no REGIC, né, que é esse estudo que o IBGE faz de regiões de influência, né, e que trabalha com um conjunto de elementos. A ideia dos fluxos, sejam eles materiais ou imateriais, né, então seriam, digamos, os topológicos seriam esses fluxos mais imateriais, por exemplo, chamadas telefônicas, internet para cá, WhatsApp para lá, quer dizer, esses fluxos financeiros que também se dão, quer dizer, vamos ver que esses movimentos, né, acabam estabelecendo relações muito fortes entre os diferentes espaços, os territórios. Mas, do ponto de vista da mobilidade pendular, nós temos uma outra categoria de fluxos que seriam esses topográficos, né, que são os fluxos materiais, de pessoas, de bens, de transporte, por exemplo, e assim por diante. Então, dentro pensar a pendularidade nesses contextos, a gente estaria olhando muito mais para esses fluxos topográficos. E é o que nós, na demografia, temos feito mais fortemente, né? Porque o outro lado a gente entende muito pouco.
não é? Mas a gente olha então, usa a mobilidade pendular como essa classe de fluxos topográficos, não é? que geram e que estabelecem e que sugerem relações entre os vários territórios, né? E as suas relações de complementariedade e assim por diante, como vocês vão ver em alguns dados que eu vou colocar. Obviamente, dentro de tudo isso, tem processos sociais muito bem estabelecidos que estão ligados a mobilidade espacial, ao processo de segregação e assim por diante. Não é? Então a gente podia pensar, por exemplo, se a gente pensasse o nosso espaço a partir de uma divisão bastante, eu diria até bastante de escola de Chicago, né? Como se pensava a cidade, dividida em vários anéis, né? Ou espaços com várias especialidades, né? Eu queria pensar um pouco que nós temos, se a gente pega uma região, né? E aí já não pensaria só o município estritamente, mas uma região, uma aglomeração urbana, a gente vai encontrar, para quem conhece, por exemplo, essa região, vai saber onde é a área mais residencial, eu sei que é lá, onde é a área mais industrial, eu sei que lá, enfim. Esses espaços estão mais ou menos consolidados e não necessariamente eles estão compatibilizados. Ontem mesmo eu estou participando de um processo de construção do PDUI, que é Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Campinas, que é uma exigência agora do Estatuto das Metrópoles. Então todas as regiões metropolitanas precisam ter um desse PDUI, e a Unicamp nós do NEP fomos convidados para participar desse evento, uma das grandes preocupações das prefeituras é o seguinte: nós precisamos dar um jeito de levar os postos de trabalho para mais próximos das pessoas, né? Para que as pessoas tenham que circular menos dentro da cidade, né? E para que a cidade seja mais equilibrada. Aí eu sempre digo para eles assim: e como faz isso se quem na verdade manda na cidade não são vocês, né? Porque vocês tentam regular, mas não conseguem. A briga com o mercado imobiliário é fortíssima, né? Mas também com o setor produtivo. Então é muito difícil você pensar que você consegue direcionar, ou enfim, pode pensar isso, mas justamente essas áreas de especialização a gente vai encontrar. E nós temos também uma divisão, nós temos uma divisão econômica do espaço, mas também temos uma divisão social do espaço, né? E nós vamos encontrar, e por isso que eu acho que a pendularidade está muito ligado a esse processo de produção do espaço urbano, porque a gente vai encontrar, quando a gente fala dessas áreas, né, onde está morando a população, não se trata de só onde mora a população, mas que população mora em que lugar, né? Então há uma divisão muito clara. Essas áreas sociais a gente consegue identificar nas nossas cidades, né? Elas tendem na cidade brasileira, o processo de segregação é muito forte. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, né, que é outro elemento que a gente pode, se tiver tempo, se vocês quiserem, a gente pode discutir. Esses mesmos prefeitos falavam assim, e a própria Implaza: nós temos que acabar com a segregação socioespacial nas nossas cidades. Aí eu perguntava para ele: mas por quê? Qual é o problema de que os negros fiquem no mesmo lugar do negro, os japoneses no mesmo lugar? Estou pensando, os ricos no lugar. Onde está o problema? Há algum problema dos semelhantes quererem ficar próximos de si? Aí eles ficaram assim. Eu falei: não, o problema não é a segregação em si. Não, o problema é que as benesses da cidade, quando você segrega a cidade, as benesses da cidade vão para uns e não vão para outros. Esse é o problema da segregação, talvez mais do que a segregação propriamente dita, né? Vocês lembram, e vocês já devem ter estudado, a escola de Chicago, por exemplo, né? Toda aquela coisa, a ecologia urbana, digamos assim, né? Ou humana, que eles chamam, aparece nos Estados Unidos muito forte, justamente com essa preocupação, né? Porque a preocupação da segregação, né? De brancos e negros, da localização. Por isso que a escola de Chicago foi forte, porque Chicago era uma cidade ainda mas era muito segregado, e era uma preocupação que se colocava. Mas
essa divisão social do espaço, ela realmente é muito, muito forte nas nossas cidades e muitas vezes contrasta, né, com a divisão econômica do espaço. E justamente aí depois nós passamos passamos um pouco para isso, quer dizer, como você tem o espaço de viver, o espaço da produção, e quando eu digo produção, mais genérico, né? Porque a gente pode pensar onde estão as atividades, né? Aquelas que geram movimento dentro da cidade. As pessoas às vezes se deslocam na cidade ou entre cidades para desenvolver algum tipo de atividade, né? E a pergunta é a seguinte: onde estão essas atividades? Sejam elas econômicas, de lazer, de cultura, de estudo e assim por diante. Então, há toda uma discussão nessa linha que é o que gera boa parte dessa mobilidade pendular, né? Ou a mobilidade pendular tende a se incrementar na medida em que você tenha esse descompasso entre o lugar da produção, né? Vou pôr sempre entre aspas a produção, né? Pensando que é todo esse escopo que eu estou falando para você, e o lugar social, né? O lugar onde as pessoas vivem, né? E se desenvolvem nas suas casas, residem. Se vocês procurarem na internet, nas internet bem digamos, não tão aleatórias, você vai encontrar um pouco essa ideia do special mismatch, que é toda uma teoria, uma discussão antiga sobre isso, que é justamente isso. Quer dizer, você tem, na medida que você tem um descompasso entre o lugar onde as pessoas estão e o lugar onde estão as atividades produtivas, né, você incrementa esse movimento dentro da cidade, né? Então, obviamente, que é o sonho de consumo, pelo menos do ponto de vista teórico de muitos dos administradores, que eu consiga ter bairros mais equilibrados, né? No qual eu tenho atividades que eu possa segurar mais população, porque eu gero menos movimento, né? Por outro lado, se for falar com a classe média e média alta, por exemplo, eles vão ficar desesperados se a gente colocar, eu acho, porque eu tive a experiência no bairro que eu morava lá na cidade universitária, que as pessoas não querem isso. As pessoas querem isolamento. Vide o nosso grande, a grande menina dos olhos de morar hoje, todo mundo, né? Eu digo que é a ideia do tênis Nike, né? Todo mundo quer ter um tênis Nike na vida, né? Então, o sonho de consumo da classe média e classe média alta, porque a classe média, os ricos fazem o que querem, sempre fizeram da forma, mas é morar em condomínio fechado, né? Então, quando você fala de uma cidade mais equilibrada, como, por exemplo, os planejadores gostariam de ter, né? Você, na verdade, entra em conflito com os desejos de muita gente. Eu falei da cidade universitária, é um bairro que rodeia a Unicamp. Ali há um movimento muito forte dos moradores, justamente para deixar aquelas áreas sem atividade comercial. Então você precisa andar 3, 4 quilômetros para comprar um pão, né? Então, o que acontece? Se você for pensar a partir, né, então, onde estão todas as atividades? Se eu quero de comprar um pão, aí no cinema, aí a trabalhar, eu vou ter que me mover muito, se não para fora da minha cidade. Então, essa questão do mismatch, né, do mismatch espacial, ela é central para a gente compreender esse fenômeno da mobilidade pendular, no meu ver. Agora, esse mismatch tem que entender o que está por detrás dele. E a gente pode explorar um pouco aqui, podemos conversar, mas como eu disse, como nós estamos entre geógrafos, eu acho que vocês estão muito melhor aparelhados e como pessoas conhecedoras para poder trabalhar esse tema com mais tranquilidade. Então, acho que são dois níveis, né? Primeiro, o que leva e o que ocasiona esse mismatch, né? Esse movimento espacial? O que está por detrás? E para mim, como eu disse, esse processo de produção e uso e apropriação do solo urbano também é muito importante. E como eu disse, mesmo que haja políticas explícitas para poder reduzir isso, nós temos o outro lado, que são pressões, né? Em geral, a pressão da população.
quem pode. Hoje nós estamos agora em política, nós estamos num momento eleitoral, né? Então estamos escutando isso toda hora, né? Só quem pode, quem dá digamos, quem dá as cartas do processo de ocupação da cidade também, infelizmente não é a população, muito menos a população de baixa renda, e sim os mercados, né? Ontem também discutíamos que qualquer Câmara Municipal que você vá, em qualquer cidade, você vai encontrar uma bancada, não ruralista, né? Mas uma bancada do mercado imobiliário muito forte. Se não forem os próprios empreendedores, depende do tamanho da cidade. Né? Se a cidade é muito grande, essa pessoa já pode ter sua própria bancada e pode ficar lá no seu escritório dando as ordens. Né? Mas em alguns municípios pequenos, como me contaram lá em Campinas, o próprio empreendedor é o vereador. Né? E os interesses estão muito claros. Então, essa forma é muito... E, obviamente, que a pendularidade, né? Como processo social, como fenômeno social, está ligado a isso, mas ela também pode pensar a pendularidade a partir dos seus impactos, né? Ou das suas consequências. Né? Se eu for perguntar para alguém que mora num condomínio fechado, a 4 quilômetros do centro da cidade, mas esse condomínio fechado está estrategicamente localizado numa grande via digamos, de acesso a uma estrada, né, que está muito bem pavimentada, porque, como dizia o Flávio Vilaça, essas pessoas conseguem levar para si todas as benesses da cidade. Né? Essa pessoa, para ele, fala assim, 4 quilômetros é nada. Né? Eu vou, pego meu carro, né? Tem mais, se a gente pensar, a partir da perspectiva da população de baixa renda, por exemplo, você já começa a pensar que o aumento da pendularidade pode ser interpretado também como um elemento que reduz, digamos, as condições ideais de vida da população. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de onde eu conheço, né? Não posso falar dessa região, mas eu vou dar um exemplo. Na região metropolitana de Campinas, nós temos um município do lado ali que chama Hortolândia. Acho que você já ouviu falar. Um município que eu digo que começou. Ele foi desmembrado de um outro município mais antigo, que é Sumaré, e digamos que foi quase que a periferia de Campinas. Quando eu falo periferia também, eu estou evitando usar sempre a acepção social da periferia. Quando eu falo periferia, eu estou falando periferia geográfica, sempre. Vamos pensar aqui, nós lá no nosso grupo já adotamos a ideia de que quando falamos de periferia, nós estamos falando de periferia geográfica, porque hoje nós vemos os pobres, os ricos se periferizando. Né? Os condomínios fechados são claramente isso. Né? Mas essas pessoas em Hortolândia, que digamos que foi a periferia que Campinas não quis ter, né? Por quê? Porque controlou muito o uso e a ocupação, limitou muito a abertura de loteamentos populares e tal, e acabou que as pessoas tinham que ficar naquela região Bom, uma pessoa que trabalha em Hortolândia, e perto da Unicamp, por exemplo, nessa região, que você tem de carro, dá 15 minutos, de ônibus daria uma meia hora, essas pessoas demoram 1h30, como mínimo, para chegar. Por quê? Porque elas vão sair de Hortolândia, vão ter que ir até o centro de Campinas. O centro de Campinas está a mais ou menos 12 quilômetros da Unicamp, para ter uma ideia. Vão ao centro de Campinas, lá pegam um outro ônibus, vão até um terminal no distrito de Barão Geraldo, e depois pegam esse ônibus para se distribuírem. Né? Então, imagine, essa pessoa, que de certa forma, o espaço de vida dele, também isso é um conceito legal, e que veio da geografia, né? Que eu acho muito legal. O espaço de vida dessa pessoa, né? Dessa pessoa metropolitana, por exemplo, ou de uma aglomeração, ela não se esgota no seu bairro ou na sua cidade. Essa pessoa de Hortolândia tem o seu espaço de vida muito mais ampliado, porque o seu dia a dia da reprodução social é muito mais amplo do que eventualmente ela só dorme em Hortolândia. Tem o conceito ou a noção de cidade dormitório, que é
municípios odeiam ouvir falar, né? E porque Hortolândia, eu sou muito de fazer parênteses. Eu volto depois, se vocês acharem muito confuso, professor, para de fazer parênteses. Mas lembra disso, quer dizer, você fala com uma pessoa, com o pessoal de Hortolândia e fala que isso é uma cidade dormitória, mas como? Se eu tenho uma IBM aqui, se eu tenho uma... Mas eu falo assim, quem é que trabalha nessas... Tem muita... É uma região, um município que tem empresas importantes, só que o emprego que está ali não é para eles, não é para a população. Então essas pessoas, elas fazem esse movimento, então, imagina o que é na nossa vida, né? E aí eu costumo também falar com todo mundo, sobretudo com meus amigos coxinhas do Facebook, né? E para nós que somos classe média, média alta, é muito fácil ser liberal, não é? Apoiar o Moedo, não estou falando política aqui, né? Apoiar essas coisas é muito fácil, porque é assim que funciona para nós, né? Agora, imagina essas pessoas que perdem 3, 4, às vezes 5 horas do seu dia, né? Só se movendo para poder trabalhar e ganhar salário mínimo e meio, né? Então eu digo que o Brasil é o país todo mundo fala que é um país violento, mas nós vivemos numa maravilha, porque a quantidade de pobreza que nós temos era para a gente não poder andar na rua, né? Você não acha? Vocês já pensaram sobre isso? É uma coisa que, às vezes, falar para os nossos amigos coxinhas é bom isso, porque para eles caírem um pouco na real. Mas, então, só para falar que o impacto da pendularidade, ele pode ser muito negativo. Ele pode ser muito negativo, porque espelha esse mismatch, espelha, às vezes, uma forma desigual de apropriação da cidade, né? E da possibilidade de reprodução social dentro dela. Quando eu falo cidade também, estou pensando já nesse contexto, estou muito a lá Flávio Vilaça pensando nesse espaço interurbano, né? Que pode ser o interurbano do meu município, mas pode ser, por exemplo, essa região que eu falei para vocês, ela tem uma região expandida aí, conurbada, e você, se bobear, se você for um bom conhecedor da região, você passa de um lugar para outro e não sabe que está em outro município. Certo? Então, que também outra coisa que nós temos que mudar, né? A nossa concepção, porque a metrópole, a região metropolitana antiga da minha época, né, de jovem estudante, ela já não é a mesma, né? Ela já está se estruturando de outra forma, graças em bom sentido a essas novas formas de urbanização, essa urbanização espraiada, ou que alguns chamam de urbanização dispersa. Nós já estamos vendo a questão da conurbação, do crescimento de mancha de óleo, né, que a gente via muito claramente nos inícios dos processos de metropolização, hoje já não necessariamente é o que caracteriza o processo de metropolização. Mas, de qualquer forma, essas pessoas, então, temos que pensar que esse tempo, né, e não só o tempo, a qualidade. Porque se ele fosse num ônibus, 1h30, num ônibus com ar-condicionado, sentadinho, tudo bem, não tem problema. Aliás, não é num ônibus, são vários ônibus. Pelo menos essa história que eu falei, que é real, né? Pelo menos 3 ônibus a pessoa tem que pegar, né? Por isso demora tanto tempo, tem que esperar. Enfim, então, nós temos que pensar também que a pendularidade, ela pode ser olhada não só como um fenômeno, digamos, que espelha esses fluxos topográficos, como eu falei para você, mas a gente pode estudar esse fenômeno também como um elemento adicional do que a gente tem chamado nos estudos nossos de segregação de acúmulo de carência. Você põe a pessoa lá na periferia, digamos, pobre da cidade, ela tem que morar em lugares com menos infraestrutura, né? E mais vai pondo menos isso, vai pondo um montão de coisa, e entre outras coisas, vai pondo essas possibilidades. E vocês vão ver, e os nossos estudos mostram, que a pendularidade também não é para qualquer um. Porque a pendularidade exige capacidade de deslocamento. E às vezes essa capacidade de deslocamento está ligada, primeiro, a custo. Vocês já ouviram falar na pesquisa de emprego e desemprego, né? Quando a gente fala, quando você vê que as pessoas... Aliás,
uma das pérolas da declaração do Temer, que falou que o desemprego tinha caído, lembra? E que fala, não, mas é que as pessoas desistiram de trabalhar. Né? Então, quer dizer, que é o que a gente chama do desemprego por desalento, está muito associado a isso. Quer dizer, muita gente, isso está comprovado nos estudos da Fundação Seara Imóvel, muita gente deixa de procurar emprego porque não tem condição de se mover na minha cidade. Não tem dinheiro para pagar a sua condição, porque mora muito longe. Né? Então, enfim, há um conjunto, então eu estou dando uma ideia, porque há um conjunto de questões por detrás do fenômeno da pendularidade que a gente pode avaliar. Eu acho que uma delas é importante a gente colocar. Acho que esse é um pouco algumas das premissas, quer dizer, como é que eu enxergo, como é que nós, amigos do nosso grupo, enxergamos esse fenômeno. Um fenômeno social, certamente associado aos fenômenos demográficos, né? Porque há uma tendência, né, para pensar, na medida em que esse mismatch se acentua, todo mundo entendeu a ideia do mismatch, né? O que eu chamo, que eu traduzo mal e porcamente, porque tem traduções que não funcionam bem. E como eu detesto, se eu tivesse uma loja de delivery, eu nunca chamaria de delivery, entrega a domicílio, né? Então, quando eu gosto de usar palavras americanas, mas tem algumas que você não consegue traduzir bem. Né? Esse desencontro, eu uso a palavra descompasso. Né? Esse descompasso, ele é muito importante para a gente entender. O que está por detrás do descompasso é um conjunto de coisas. E às vezes os descompassos não necessariamente são ruins. Né? Como a segregação, para mim, ela não é por si só. Eu acho que quando a gente fala segregação é boa, segregação é ruim, a gente está colocando algum juízo de valor nesse sentido. Né? E o mismatch, então, mas está associado a essa questão do mismatch. Então, quer dizer, se você coloca o descompasso espacial, né, entre as atividades, e insisto, não precisa ser só trabalhar ou estudar. Por exemplo, se eu sou um cinéfilo incontrolável, moro numa região periférica e quero ir ao cinema 3 vezes por semana, né? E não tenho nenhum lugar próximo da minha região, eu vou ter que fazer esses movimentos o tempo todo. Estou dando exemplos os mais tontos, diferentes possível, para vocês verem que isso gera movimento dentro da cidade. Bom, está claro isso? Então, ficou clara a ideia do mismatch, porque eu acho que é importante. Porque por daí, aí está, digamos, ao meu ver, o âmago da discussão mais teórica, conceitual do fenômeno da pendularidade. Que claramente ela será incrementada se a gente tiver movimentos demográficos importantes, por exemplo, a mobilidade residencial. Né? Se a gente muda, por exemplo, a forma de alocação da população no espaço, como acontece dos anos 2000 para cá, com o afloramento desses condomínios fechados, que aí nós vemos a população, uma nova, que está chamando de novas periferias urbanas, né? Uma nova forma de periferização, que é conduzida não pela população de baixa renda, como era nos anos 70, como continuou nos anos 80, e talvez ainda continue um pouco, né, em menor quantidade, mas agora pela população de alta renda. Em Novo Campinas, por exemplo, existem 2 municípios, Paulínia e Jaguariúna, que foram os municípios que mais cresceram na região nos anos 2000. E cresceram, acreditem ou não, em função dessa população que vai procurar condomínios fechados, sejam eles qual for. Eu uso a ideia do tênis Nike, porque meus alunos dão muita risada, porque como eu não tenho melhor, mas é justamente isso, quer dizer, é uma forma de viver que as pessoas querem reproduzir. Eu digo que o tênis Nike é assim, eu fico imaginando que se eu for lá na loja, não sei aonde, comprar um tênis Nike de verdade, ele vai me custar o quê? R$700, R$600, né? Mas eu posso comprar um tênis Nike ali no chinês por 200. E a gente está fazendo isso. E a gente, não é verdade? Eu já comprei, pelo menos. E sem culpa. E sem culpa.
né? Sem culpa. Eu morei em Barcelona durante 6 meses. E lá vocês têm os manteiros. Que são os manteiros? Esses ambulantes que vendem, põem todas as suas mercadorias sobre uma manta, né? Vocês já viram isso? Que quando vem a Rafa, eles puxam e tal. E são todos imigrantes senegaleses, tal. E antes de voltar, comprei umas camisas do Barça, né? É como ir para Itaquera e não comprar uma camisa do Corinthians, né? Então, enfim, e aí, disse para os meus amigos, comprei sem culpa, né? Uma camisa, enfim. Então você vai encontrar essa ideia dos condomínios fechados também, em toda já a extensão da região metropolitana, inclusive nos municípios que eram ditos periféricos do dormitório. Ou seja, a classe média baixa também já deseja morar entre os muros, que é uma pena, né? Isso é outra discussão, se você quiser, a gente pode fazer também, né? A cidade intramuros não é legal para a gente construir. Por exemplo, Barcelona não existe. A região de Barcelona, a região metropolitana, não existe a figura de condomínio fechado. É o lugar ideal. Seja onde morava o Neymar, ou agora mora o Felipe Coutinho, né, aquelas grandes mansões e tudo, seja nas zonas periféricas. Não existe, porque as pessoas vivem na rua. Né? Enfim, mas é uma outra questão. Está claro? Para a gente continuar, alguma dúvida, alguma questão? Eu queria pôr um pouco esse pano de fundo aí. Primeiro, para você não achar esse cara só veio falar de dado, né? Mas para ver o que está por detrás e como a gente pode enxergar o fenômeno a partir de várias perspectivas. Né? Eu coloquei umas 3 ou 4 perspectivas que eu acho que são interessantes, que a gente pode pensar. Então, se vocês acharem que seguem, vamos seguir. Se tiverem dúvidas, alguma questão por enquanto? Vamos. Como uma forma intencional de grandes empresas que controlam a mobilidade urbana. Como é que isso, usando o transporte público, como é que isso pode ser intencional ou não? Bom, esse é como eu disse, eu não sou especialista em transporte, mas a gente vê, esse é um grande mote. Para a iniciativa privada, a questão da mobilidade urbana é um grande mote. Não importa como, se é boa, se é eficiente ou não. E é uma briga de foice mesmo, e há muita disputa sobre isso. Né? Agora, eu acho, assim, a minha sensação é que o poder público e os serviços públicos, eles estão sempre correndo atrás do prejuízo. Eles nunca se adiantam aos problemas, na minha opinião. Então, eu não acho que seja a empresa necessariamente que gere esse tipo de questão. Quem gera é a forma como o espaço é ocupado. Mas tem alguns exemplos que talvez sejam importantes, e que um deles eu posso citar, que eu conheci mais de perto, é o que acontece na Baixada Santista, por exemplo. A Baixada Santista, quando é mais longilínea, né? É uma região menos do ponto de vista geográfico, digamos, mais fácil, né? Você tem a ligação é quase uma linguiça, né? Ali tinha uma área que agora já está funcionando, uma área por trilhos, que poderia fazer desde Santos até Peruíbe, se eu não me engano. Mongaguá, Itanhaém. Daria para fazer um movimento. O que aconteceu? E aí sempre que eu ia para lá, tem vários alunos que estudaram, então eu perguntava para as pessoas, né, da gente, uma agência metropolitana, por que você não estabelece isso lá nos anos 90? Em off, a questão é a seguinte: as empresas econômicas fazem tanto lobby que elas não permitem, porque se a gente puser isso, vai tirar uma fatia importante do ganho-pão dessas empresas.
conseguiram agora, nos anos 2000 para frente, colocar um pouco isso, mas mesmo assim, quer dizer, obviamente há um lobby, há um interesse, né, importante. Mas eu não sei, eu não acho que eles tenham, eu acho que não apenas o capital imobiliário, mas as pessoas ligadas à área imobiliária são muito mais influentes nesse sentido do que propriamente as empresas de transporte. Essa é a minha sensação. Eu não sou especialista nisso, né? Mas provavelmente podem ter interesses específicos. A cidade ela é zoneada, né? Ela é zoneada no princípio, ela tem um zoneamento, tá certo? E os planos, sobretudo cidades maiores, mais de 20 mil, que tem um plano diretor, elas são organizadas de alguma forma. E essa organização, às vezes, não toma em conta esses elementos. Né? Como é que eu pensar a cidade dessa forma, com essas zonas sociais, com essas zonas econômicas, como é que se vai gerar ou se não vai gerar? Nenhuma das cidades quase da região metropolitana, conversando a partir da experiência desse pessoal do PDI, tem isso em conta. O governo federal hoje está com um programa que está exigindo em todos os municípios um plano de mobilidade urbana, né? Para os municípios poderem recolher dinheiro para usar lá. Então, vários municípios estão tentando fazer alguma coisa. E um deles, que é Itatiba, que está pedindo nossa ajuda, reconheceu claramente, mas nós nunca tivemos, nós nem sabemos como é que funciona isso. É tudo muito, eles falaram, é tudo muito no achismo. Né? E as empresas vão um pouco nessa linha. O secretário dizia que o cúmulo do absurdo, que a empresa de ônibus de Itatiba, ela liberou um serviço que é fora do serviço para o qual ela está autorizada a fazer. Ela tem um serviço que, assim, que ela, nos fins de semana, nos bairros mais distantes, ela tem um telefone que você pode ligar. Se você tiver mais de 7 pessoas para se moverem de lá, eles te mandam um micro-ônibus para recolher essas pessoas e para trazer. Coisa assim, então quase que um Uber, né? Por fora. Eu achei assim, bom, fazem o que querem, né? Fazem o que querem. Então acho que, não sei se eu te respondi, mas eu vejo que o lobby, mas não só do transporte, o lobby do lixo, né? Tudo isso são serviços que dão muito. Se vocês conhecem quem é a empresa que cuida do lixo aqui da região, você vai encontrar umas relações com os outros prefeitos. Na minha cidade, que é Suzano, perto de São Paulo, eu conheço exatamente as pessoas que cuidam, que ganharam o transporte público, conheço assim, felizmente ou infelizmente não sou parente deles, mas o lixo, o transporte, tudo isso, que são serviços que você, né, tudo bem, sempre em concorrência e tudo, mas eu acho que eu não sei se eles são capazes de dar essas diretrizes. O que eu acho que as nossas cidades, o grande problema da nossa cidade é que elas correm atrás do prejuízo o tempo todo. Eu tive uma conversa com o pessoal da MTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, e encontrei com um engenheiro uma vez, por acaso. Cientista social é uma desgraça, né? Porque qualquer lugar que você está, você encontra alguém que é um bom estudo de caso para você, já começa a passar, a conversar e tal. E nessa conversa que eu tive com ele, uma pessoa que trabalha no planejamento do transporte e tudo, perguntando um montão de coisas, meus interesses e tal, e ele dizia o seguinte, por exemplo, para nós é horrível, porque quando nós chegamos com uma linha de ônibus, por exemplo, quando nós achamos que acabamos com o problema, quando nós chegamos lá, já vemos que o problema está 2 km para frente. Então, essa é uma grande questão. Isso vale também para os assentamentos, né? Para a infraestrutura e assim por diante. Como é que é o sistema de criação de assentamentos no Brasil? Sobretudo não. Especialmente a população de baixa renda. Como é que é? Abre-se e depois vê o que se faz. Em muitos sentidos é uma ocupação, que depois vê se vamos urbanizar e tudo, que é um problema. A estimativa, ontem o Boulos esteve na Unicamp e eu fui assistir a conversa dele, que aliás foi muito, muito interessante.
A estimativa que ele deu, que era um pouco mais alta do que a minha que eu tinha, ele falou 60% dos homicídios brasileiros são irregulares. A estimativa que eu tinha era 45%. Mas, de qualquer forma, os dois números são assustadores. Né? Ou seja, a cidade que a gente conhece, ou que a prefeitura conhece, é metade da cidade. Então, essas questões ficam bastante complicadas quando você começa a pensar. E aí, levar transporte, levar infraestrutura para essa cidade que alguns chamam de ilegal ou informal, eu prefiro chamar a cidade informal, porque ilegal, né? Ilegal dá uma sensação muito legalista, digamos assim. Mas o prefeito pode, inclusive, ser, você sabe, ele pode ser, inclusive, questionado, pode ser processado por colocar infraestrutura em áreas ocupadas. E aí, enfim, mas então, acho que a gente está sempre correndo atrás. A gente nunca está na situação ideal. Agora, o problema é que dá para pensar formas diferenciadas. A questão é se isso dá lucro. Aliás, o outro Boulos falava muito sobre isso. A questão é que tem que inverter a lógica, né, dos serviços públicos, em particular. Né? Ele estava discutindo ciência e tecnologia ontem, e lá na Unicamp, lá no nosso sindicato de docentes, e ele dizia o seguinte: por exemplo, a indústria farmacêutica, por que nós não temos uma... Ele dizia, não sou eu, né? Por que nós não temos uma vacina contra a malária ainda? Né? Por quê? Porque isso é doença de pobre, de países pobres. Tem no Brasil um pouco, tem na África, não dá dinheiro. Né? Contudo, não seria fantástico ter uma vacina para malária? Quanto a gente morre? Seja aqui, seja na África, enfim. Então, realmente, a gente está com... Os nossos modelos são muito complicados, mas esses serviços, talvez, eu diria assim, quanto mais caóticos eles forem, menos planejados, talvez mais dinheiro daí, porque eles se colocam da forma que eles quiserem. A gente vai falar de uma pesquisa que eu vou mostrar para frente agora, da pesquisa OD, que te dá um montão de informação sobre isso, que a gente pode, se a gente quisesse, poderia usar em nosso favor. Bom, se eu posso seguir para frente, se quiserem, pode. Não sei como vocês estavam pensando, a organização. Se a gente faz um intervalo, volta, o que vocês me dizem. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: alguém joga um sapato, porque eu, quando eu me largo a falar, posso falar 4 horas seguidas e esqueço, nem olho para o relógio. Então, por favor, se quiserem parar um pouco. Bom, então, dado o tempo, colocando um pouco essas premissas ou alguns elementos que eu acho que podem ser orientadores para a gente pensar a questão do olhar pendular, eu acho que valeria a pena a gente também pensar que tipo de informação, né? Que tipo de informação que a gente tem. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouca informação nesse sentido. E os censos demográficos, por exemplo, acabam sendo, sobretudo para nós demógrafos, a grande tábua de salvação para a gente poder trabalhar. Então, eu fiz uma coisa aqui interessante, esse iceberg bonito que eu achei. Na verdade, é aquilo que eu falava. Quando a gente pensa no fenômeno da mobilidade pendular, né, que é esse... O que seria essa mobilidade pendular? Por exemplo, o pessoal, o que eu chamo dos meus colegas, sem nenhuma forma despectiva, os transporteiros, né, as pessoas que trabalham no transporte, eles entendem a mobilidade pendular, qualquer movimento que a pessoa faça da sua casa para algum lugar. Por exemplo, eu posso fazer uma mobilidade pendular e ir para minha casa à padaria todos os dias. Quanto tempo eu levo, de que forma que eu vou e assim por diante. Então, que as pesquisas ODs, eu vou mostrar para vocês um pouco, fazem. Né? Mas o censo demográfico, por exemplo, ele tem ele é muito mais limitado, porque vocês imaginam que o censo demográfico ele é uma fonte de dados, por isso que a gente chama de secundária, né? Porque ela tenta pegar um pouco de cada
informação da realidade sociodemográfica e econômica brasileira. Né? E no caso da pendularidade, ela pergunta o local de trabalho e o local de estudo. Mas a unidade espacial de referência é o município. Né? Então o que acontece? Isso mata para a gente, acaba, nós podemos, então vamos desistir de estudar? Não, a gente nunca fez isso. Isso vale para a migração, a gente trabalha, enfrenta e encara as limitações da fonte. Que eu acho que para quem quer fazer pesquisa empírica, o tempo todo tem que trabalhar com isso. Tem que encarar. Eu sempre uso o termo assim, a gente tem que dominar a fonte e não ser dominada por ela. Porque senão a gente está frito. Ou desiste, ou vai achar que essa fonte não é capaz de mostrar nada. Então, no caso da pendularidade, o censo demográfico é um pouco essa figura que eu mostrei, que eu mostro aí para vocês. Quer dizer, o que a gente enxerga a partir do censo demográfico em termos de mobilidade pendular é apenas uma parte da ponta do iceberg, que é aquela que ocorre entre municípios. E mais do que isso, por dois motivos específicos, que é trabalho e que é estudo. Se pergunta no censo demográfico e nas PNADs, todo mundo já ouviu falar em PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra do Município. Nessas duas fontes, a gente tem informações sobre pendularidade, mas elas nos dão só essa ponta aqui, né? Que é uma possibilidade de você captar essa pendularidade. Pergunta basicamente, tem aí na apresentação, eu vou deixar a apresentação depois para vocês, quem quiser usar, só não pode vender, você pode fazer o que quiser. Mas, temos questionário e tudo, mas a pergunta basicamente é assim, quer dizer, em que município você trabalha? Em que município você estuda? No censo 2010, inclusive, está separado o trabalho de estudo. No censo anterior está junto. Então, bom, eu moro em Campinas, como professor, eu moro em Campinas, mas trabalho em Rio Claro. Ele é um pendular, né? Talvez aí um pendular naquela linha do interregional. Né? Ele está pulando de região. Né? Então, tudo que é movimento para trabalho ou para estudo em nível que envolva a escala municipal, eu consigo captar. O problema é que a gente tem um conjunto de mobilidade pendular que tem um nível que é intramunicipal. E essa informação a gente não tem. Se o município é pequeno, a gente perde muito pouco. Mas se o município, por exemplo, é de uma dimensão como São Paulo, 11 milhões de habitantes, né? Não sei quantos metros quadrados, quilômetros quadrados de área, enfim, aí já começa a complicar, porque você começa a perder, né? Porque você pensar, ou Campinas mesmo, né? Uma pessoa que sai para o Geraldo e trabalha no sudoeste de Campinas, ele pode andar mais de 30 quilômetros. Né? Então, quer dizer, dependendo do que você quer planejar, do que você quer ver, é importante ter essa informação. Então, eu não sei se tem um ponto aqui. Essa parte aqui, a gente não conhece a partir do censo demográfico. Aí, como eu digo, nós nos jogamos debaixo do carro, não vou poder usar o censo, não vou poder estudar. Não é isso, a gente não sucumbe à limitação do carro. Mas temos que ter presente essa questão, né? Para saber, para ter ideia sobre o que eu estou, qual é a dimensão do fenômeno que eu consigo captar. Alternativa para isso é a fonte, é a OD. Não sei se você já ouviu falar, a pesquisa Origem e Destino, que no começo da sua vida, pelo menos até o tempo, começou a ser desenvolvida aqui pelo metrô. Tá? Os primeiros investimentos do metrô, por exemplo, em São Paulo, vocês sabem, também estamos ouvindo na propaganda política quanto custa um quilômetro do metrô, né? Ou quanto custa um quilômetro corretor de ônibus, mais barato. Então, nós não investimos no metrô, mas o metrô, desde logo, para você investir, para você saber onde ocorre, você precisa saber como as pessoas se deslocam. Então, a pesquisa aldeia é muito rica. Acho que para quem gosta do tema, quem
quer trabalhar no tempo, ela é muito interessante. E ela é feita, infelizmente, ela é feita também de 10 em 10 anos, né? Mas ela pode ser, agora nem todos os municípios, nem todas as regiões têm uma OD. Aliás, a minoria tem. Né? Então, sobretudo nos municípios, porque não é uma pesquisa barata. Mas, por exemplo, a pesquisa OD da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, de 2007, vejam, por exemplo, o que a gente vê aqui. Digamos, a OD permite que a gente veja todo esse iceberg. Né? Então, veja a parte que está encoberta, é quase 60% dos movimentos. Né? Qual a vantagem? Que numa pesquisa OD, a gente não apenas sabe que essas pessoas estão se deslocando, elas estão se movendo de uma área, porque as pesquisas ODs usam o que eles chamam de áreas ODs, que são pequenas regiõezinhas, digamos, um bairro, na verdade nem um bairro, são alguns quarteirões, eles fazem divisões específicas deles lá, né? E eles trabalham do movimento das pessoas dessa região para outra região. Então eles dividem a cidade em muitas regiões. Então, esse movimento, a gente vê, por exemplo, que o movimento intramunicipal, ela é o que a gente perde, né? É muito forte. Agora, se você começar digamos, a desglossar isso por motivos de viagem, né, que a OD permite, o censo não permite, aí você já começa a pensar que você talvez não percamos muito para pensar essa dinâmica metropolitana. Por quê? Porque boa parte, por exemplo, desses movimentos aqui, eles são movimentos de tipo de compra. Eu vou ao shopping, eu vou a isso, eu vou. Não necessariamente os movimentos que nos interessam, por exemplo, como nós, lá no MEP, de complementariedade regional, por exemplo. Né? Do mercado de trabalho, por exemplo. Né? Então a gente consegue captar. Claro que as pessoas aqui, muitas se deslocam para trabalhar. Né? Mas se a gente quer pensar esses fluxos topográficos para pensar a região metropolitana, o censo ele vai muito bem. E aqui também o censo tem uma informação, o censo 2010, ele veio com um conjunto de informações melhores, que dá para a gente também estimar o volume, né, de pendularidade intramunicipal. Vamos ver, do total das pessoas que fazem o seu movimento cotidiano, e também há toda uma discussão, gente, pendularidade. Parênteses, que eu esqueci de fazer, não coloquei aí. Como é que se define pendularidade? O que é? Alguns dizem, é um movimento cotidiano? É um movimento diário? É isso, é aquilo? Não há uma definição estrita nesse sentido. Né? Por isso que eu acho que quando a gente usa uma fonte, a gente precisa conhecer a noção, o conceito que está por trás do dado. Né? Por quê? porque a gente já viu casos, né, como acontece no Rio de Janeiro, na região por exemplo, o Rio de Janeiro, toda a região petrolífera, por exemplo, tem um conjunto de pessoas que moram no Rio de Janeiro, mas passam boa parte do mês, por exemplo, em plataformas, ou nos municípios onde tem a produção de petróleo. Então eles fazem um esquema tipo enfermeira no 24, 48, né? Coisa desse tipo, médico e tal. Eles fazem, às vezes, ficam uma semana inteira trabalhando, ou ficam 15 dias. Né? No Chile também eu vi um estudo bem interessante sobre isso, pendulares que fazem pendularidade de 1000 quilômetros, por exemplo, que são as pessoas que trabalham nas minas da região do Atacama e moram em Santiago do Chile, por exemplo. Teoricamente, esses caras são pendulares. Por quê? Porque o lugar de residência deles é um e o lugar de trabalho é outro. Só que o caráter dessa pendularidade é diferente porque está muito atrelado ao tipo de atividade que eles estão desenvolvendo. Mas isso é exceção, isso não é regra. A maior parte desse movimento, a maior parte do fenômeno que a gente enxerga é esse fenômeno do dia a dia, do espaço interurbano. Né? O Vilaça
ele faz a diferenciação entre o espaço regional e o espaço interurbano, e justamente na ideia do espaço interurbano está associado a ideia da circulação. Né? Da circulação. Não é uma coisa de trocas regionais, é uma questão de circulação, para consumir, bens de consumo, e para consumir as várias coisas. Enfim, então, a OD, mesmo censo, ela permite mostrar que boa parte das pessoas que fazem os seus movimentos, os fazem dentro do próprio município. Né? Então, se eu quero estudar a mobilidade dentro do município de Rio Claro, por exemplo, né? Aí não tem jeito. O censo não serve, né? E mesmo a OD também não serve, porque a OD não tem, acho que Rio Claro não tem uma OD. Né? São poucos os municípios que dispõem disso. É possível fazer uma OD? Claro que é. Esse pessoal de Itatiba queria propor fazer uma ideia. A hora que eu comecei a falar em termos, eu nem sei qual é o custo, mas comecei a colocar as possibilidades de custo dentro da obra. Né? Porque não é uma pesquisa barata, não é uma pesquisa barata. Está claro aqui? Então, você pode, por exemplo, veja o que a OD de 2007 mostra para a região metropolitana de São Paulo. Né? O intramunicipal é 60%. Né? Aqui, as pessoas que saem de São Paulo, né? E vão para outros municípios da região metropolitana, representaram cerca de 5%. Né? Outras regiões, outros municípios da região metropolitana para São Paulo é de 6%. Então, se você soma tudo isso aqui, ó, né? Tá certo? Você já vai encontrar quase esse valor aqui, quase 70% das pessoas que fazem movimento dentro da região metropolitana. Né? E aí, mas ainda você tem coisas interessantes, por exemplo, como é isso, né? Outros municípios da região metropolitana para outros municípios da região metropolitana. Assim. Você vai ter, isso está tendendo a crescer, você não tem um movimento apenas que a gente chama de centrífugo. Né? A tendência nossa é pensar o seguinte: bom, dado a concentração de serviços, de empregos que nós temos nos municípios centrais, ou se olhamos para o município, nas regiões mais centrais, como acontece em Campinas, como acontece. Quando eu falo em São Paulo, não estou pensando no centro histórico, estou pensando no centro expandido. Estou pensando a maior parte da concentração, sobretudo nos anos 2000 para cá, quando a gente vê que o emprego industrial está caindo de forma abrupta, né? Nós já estamos aí às vésperas da indústria 4.0, vocês já ouviram falar sobre isso, né? Se não ouviram, comecem a ouvir, porque isso é o futuro, mas o futuro de arrepiar, né? De qualquer maneira. Então, o processo de, digamos, não de terceirização, naquele sentido que eu contrato alguém, mas de passar boa parte da mão de obra para o terciário. Né? Então, a gente vai ver que boa parte desses empregos são gerados nas regiões mais centrais. Né? Então, você vai ter um movimento centrífugo muito grande, mas o que já se observava em 2007, e tem estudos do Rio de Janeiro, do nosso, que nas periferias já está havendo muita mobilidade. As pessoas estão trocando muito. Tem um exemplo interessante também, de novo, que foi uma pesquisa nossa, é o município de Valinhos, por exemplo. Você já ouviu falar do município de Valinhos? Que é um município que, basicamente, eu costumo dizer, longe do prefeito, do pessoal do lá, que se especializou em condomínio fechado. Se vocês olharem, é claro, a população de baixa renda lá não mora em condomínio fechado, mas é um município que tinha até um orgulho de dizer que nós somos um município realmente como Vinhedo, por exemplo. Não se especializou. O que o prefeito estava preocupado alguns anos atrás? A Bruna fez uma dissertação sobre isso. Qual era a preocupação dele? Ele não tinha mão de obra para trabalhar nos condomínios, para limpar a piscina. Ele tinha que importar essa mão de obra do outro lado da cidade. A gente divide a região metropolitana, que a gente chama a Cordilheira da Riqueza e a Cordilheira da Pobreza. Tem Anguera no meio, assim, cortando a região, nós vemos para sudoeste da Anguera, nós temos a população de baixa renda toda ela praticamente concentrada, não só em Campinas, mas nos municípios
Berlim deles, né? E a Cordilheira da Riqueza, toda a parte rica está pro lado, aí os Alphaville da vida, vai para Jaguariúna, enfim. Então, essas pessoas eles tinham que exportar mão de obra, então ficava, porque essa é uma questão importante para o Rio. Estou pagando muito, né, de transporte para mim empregar. Né? Lá de Hortolândia, por exemplo, vai até Alphaville, ou vai até Valinhos. Então eles estavam muito preocupados, isso lá no começo dos 2000, muito preocupados com isso. E o que eles iam fazer? Gerar alguns loteamentos populares. Onde? Bem longe. Assim, não nas regiões, digamos, preferidas pelos condomínios fechados, que é onde que é? É a região mais pioneira, a Anhanguera, porque é onde é a saída mais rápida. Né? Faz o stop mais rápido. Você sai, você vai para a tua casa, vai para o trabalho, você tem entradas e saídas muito fáceis. Então ele estava muito. A política explícita que eles estavam abrindo era um loteamento popular. Eles queriam fazer, até que saiu, porque saiu um grande loteamento lá, mas bem lá no fundão do Valinhos, para realmente facilitar isso. É uma política inteligente, realmente. Né? Mas você vê que isso é fruto de quase que uma demanda dos moradores dos condomínios fechados. Uma coisa bem interessante. Então você tem muito, você pode gerar movimentos internos, mas dependendo de como se estrutura, de como são a relação entre si, inclusive essa relação de complementariedade, como disse o Dr. Gamba, por exemplo, foi a periferia que Campinas não quis ter 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quando ela fechou, isso não quer dizer que a periferia de Campinas, os pobres, não cresceu. Porque, graças a isso, Campinas é uma das rainhas das ocupações do Brasil. A última estimativa que eu tive, que está defasada nos Estados Unidos, eram 130 ocupações. Então, não abre, mas ocupa. Certo? A questão do direito à cidade. Mas, de qualquer forma, Hortolândia. Então, o que acontece? Você vai ver que boa parte dessas pessoas que moram em Hortolândia, o mercado de trabalho dele não é aí. Sim. Quer falar do microfone? Eu acho que todo mundo está ouvindo. Tá. Bom, é uma pergunta, enfim, dentro dessa questão de mobilidade pendular intermunicipal, né, queria saber a opinião do senhor sobre esses movimentos de politização, né, uma espécie de politização dessa mobilidade pendular intermunicipal, principalmente nas metrópoles, com o movimento de passe livre, enfim, demandas principalmente vindo de estudantes, né, essa questão de deslocamento, de mobilidade por trabalho, por educação, né, a gente está vendo então uma politização vinda desse segmento, né, dos estudantes demandando então essa questão de passe livre, né, 2013 foi enfim, o ápice, né, dessa questão. E se você comentasse um pouco, né, essas estratégias que são utilizadas também, né, de protesto na metrópole, né, de ocupação de grandes vias para fazer uma performance midiática, policial, enfim, já tem todo um script, né, mas só funciona também nessas regiões metropolitanas, né, que tem essas grandes artérias. No Rio, claro, se você parar numa rua com protesto, é só contornar o quarteirão e seguir, né, enfim, também tem uma questão desse tipo de protesto só funcionar nessas grandes aglomerações também. Não sei, eu queria saber o que o senhor pode falar sobre isso. Gostei mais de você do que do senhor. Eu sempre digo outra coisa, eu já sei que eu sou velho, né? Você não sabe disso, né? Então, esse é um caso que eu vou falar mais como cidadão do que como pesquisador dessa área. Eu lembrei que você falou, eu lembrei de 2013, que infelizmente não voltou, né? Ficou meio parado. Se você pensar que depois gerou os panelaços, boa parte desses panelaços pararam, e a gente não sabe se esses panelaços pararam pela indignação que eles tinham, que aparentemente era uma indignação, ou pararam porque eles conseguiram tirar o que queriam tirar do corpo. Difícil, né? Difícil. Agora, eu acho,
A minha utopia, eu não sou um cara, as utopias são muito pequenas. A minha utopia é o poder da comunidade, no sentido de reverter o papel dos movimentos sociais. E das comunidades, eu acho que poderia ser um caminho muito forte. Acho que esse protesto foi um exemplo claro, mas que espelha um pouco essa, eu acho que essa, o que eu estava conversando, o poder que as empresas têm, essas empresas de serviços públicos, né, têm e exercem sobre o executivo. Assim, eu sempre acho que você imaginar que eu sou do estudo profundo e tudo mais. Eu vejo que há muita pressão nesse sentido, né? É o grande mote de ganhar dinheiro numa cidade, são esses serviços públicos que envolvem volumes importantes, seja transporte, seja mesmo na área de saúde, nas coisas. Então, e se a gente não tiver pressão popular sobre isso, né, o custo do transporte, ela é dado pelo lucro. Né? Eles não querem perder. Nunca vão querer perder. E a limitação das linhas é feita muito em função disso também. Porque linhas deficitárias ninguém vai querer ter. Né? E quem é que banca essa linha deficitária? Eu acho que o poder público tinha que bancar no sentido de que nós precisamos dessa linha. Ela é deficitária, mas ela é central, é importante. É uma área de expansão, por exemplo. Não posso esperar que ela se ocupe totalmente para que eu ponha esse sistema, que é o que acontece. Eu correndo atrás do prejuízo. Só a hora que eu tiver que damos uma escala suficiente, enfim, não consigo te responder claramente isso, assim, não estou pedindo a resposta não. Mas eu acho que o poder de mobilização é importante, né? Eu não sei, eu insisto, eu me frustro um pouco de pensar que aquele momento tão bonito que a gente achou que ia ser uma virada, uma iluminação total, a iluminação está se virando para o outro lado agora. Né? A iluminação está se transformando em Bolsonaro. Que eu não estou conseguindo entender. Graças a mulher, graças às mulheres não estão pior. Mas eu penso que acredito muito nos movimentos sociais. E tem muito movimento social funcionando. O que eu não sei não sei se esse funcionamento ele é suficiente, ou pelo menos articulado suficientemente para que a gente possa. Mas não tem outra forma, não vejo outra forma de continuar a pressão. Pode ser desse tipo. Porque às vezes os alunos da Unicamp, né, sabendo comportadinhos, não só para vocês aqui, né, eles chega uma hora que eles chega aqui o problema e eles não ocupam a reitoria. Uma das poucas vezes eu estou fazendo apologia ao ocupamento dele. Até porque na última vez ocupada eu era para então não é legal para a gente não poder negociar. Né? Não é legal para a gente não ter essa. Mas você vê que eles foram ouvidos, de alguma maneira. Estão sofrendo algumas consequências agora. Mas eu acho, se há a possibilidade, eu sempre acredito no poder da negociação. Eu sempre defendo isso. Agora, esse tipo de ocupar, fechar uma artéria, isso, aquilo, forma de. Peraí, estamos aqui, vamos ser escutados. Né? Agora, como é que você interfere isso? De uma forma. Primeiro, vamos pensar o só um plano, que é propriedade privada. Eu faço o que eu quero. Vamos falar ontem, por exemplo, sobre o processo de desapropriação. Ele é radical nisso. Desapropria-se. Né? O ocioso, né, tem um certo grau de ociosidade, se desapropria. Ele não se falou, se apropria. Acho que eu achei interessante na fala dele. Não é uma, digamos, desapropriação no sentido de você perder o seu direito à propriedade. Se paga a indenização. A indenização que é justa.
menores indenizações que a gente vê, seja no campo, seja na cidade. Então, acho que os movimentos sociais são elementos centrais. Agora, como a gente vai fazer um fórum agora em novembro, dia 13 de novembro, com vocês, sobre o fórum está ligado à ideia do direito à cidade. Mas o fórum chama A Cidade em Disputa. Né? A gente fez um fórum parecido no ano passado, chamava o Direito à Cidade. Mexemos os 3 auditórios da Unicamp, mexemos fora, bem legal, e não dava continuidade, porque um pouco essa discussão disso, a discussão sobre como é que se coloca a questão do direito à cidade e o papel dos movimentos sociais. Dentro dessa. Até onde fui no ponto para ver se eu conseguia um espacinho para convidá-lo, mas vi que não rolava, então deixei quieto. Mas eu acho que é um elemento importante. Agora, esse movimento espontâneo de 2013 foi muito bonito. Espontâneo no sentido que aparentemente não foi organizado em nível partidário e tudo, mas eu não sei se você concorda, ele se diminuiu, né? Ele se diminuiu. Agora, eu acho que a questão do preço da passagem, mas não só do preço da passagem, a qualidade do transporte, né? Eu dizia ao pessoal do PDU de Londres, estavam todos os 20 municípios reunidos. Gente, uma questão central para mim, se eu tivesse que apostar numa questão, tem duas, mas se eu tivesse que apostar numa questão como se fosse fundamental do processo metropolitano, eu apostaria na qualidade do. Porque eu acho que isso é um elemento, para mim, nevrálgico. Mas não só a questão do custo. Como eu disse para você, muita gente, e isso já está postado nos estudos da FED e tudo, muita gente deixa de procurar emprego porque não consegue se mover dentro desse campo. E convenhamos que o valor das tarifas são altíssimos. Agora, quem gera e a lógica que gera a construção desses preços é puramente empresarial. Então quando há pressão, o Estado, o poder público, dá um jeitinho de repensar como é que a gente resolve. Eu queria um pouco, sem querer mudar muito de assunto, um pouco a questão da previdência, né? Quer dizer, é um déficit, mas a previdência não é problema social também? Quem disse que não é um problema social? Eu fico me perguntando, por exemplo, tudo bem, tem que tentar resolver, mas se a gente pensar a previdência social, e sobretudo o impacto que ela tem sobre a população de baixa renda, sobre os idosos, se a gente pensar em termos de política social, isso não é ser gasto, pode ser investimento. Né? Então acho que a gente pode pensar. E os movimentos, eu acho que muito organizados. Infelizmente, de novo o Moro, tem essa utopia, né, que a esquerda limpa, né, a esquerda pura, no sentido de que sem esses acordos escuros que nós vimos por aí e tal, ela pode pensar na construção de uma nova política, mas isso tem que estar transformado. Não tem jeito, você tem que pensar num poder legislativo mais popular, digamos assim. Eu acho que a gente pode ter mudança. Agora, não dá para fazer mágica. Né? Talvez você não pode pensar que é só se mudar o sistema. Como disse a candidata do PSTU, que é outro caminho, né? Nós não podemos pensar a sociedade com os parâmetros do capitalismo. Não para nós, muda. Né? Muda. Aí se muda é outra coisa. Né? Se estatiza tudo e tal. Mas nesse caso eu acho que é bem importante. E a utopia que eu acho que a gente consegue, sim, com movimentos sociais organizados, mesmo no nível do bairro, mesmo que você tenha um ganho, você não tem ganhos em escala, mas você pode ter ganhos pontuais também, a partir dessa. Enquanto a lógica for o grupo das empresas, vai ser difícil que a gente reveja. Agora, os governos sobretudo populares, eles podem ter um papel importante como regulador. Eu acredito muito no papel, na importância do papel regulador do Estado. E essa regulação pode ser feita. Não como dizer que o governo todo mundo vai ganhar, né? É o rico, é o pobre.
Mais, né? Mais para tudo bem. Hoje tem dinheiro para mais. Tem que apostar em algumas coisas. Então eu acho que a mobilidade, o conforto, as características de uma mobilidade no âmbito metropolitano, sobretudo no âmbito metropolitano, né? Porque as pessoas se movem em longas distâncias, porque o seu trabalho está no outro lado da cidade, por exemplo. Isso é fundamental. As tarifas em Campinas, por exemplo, intermunicipais, elas são diferenciadas da intramunicipal. Então a pessoa que tem que fazer o movimento de Hortolândia para Campinas paga muito mais. Né? Então, você pensar que isso é integrado, por exemplo, Barcelona, região metropolitana de Barcelona, ela é integrada. Tudo bem, tem zonas, tem diferenciados custos, mas com um ticket, você em 1h30, você pode pegar a região inteira de Barcelona, se quiser, pelo mesmo valor. Né? Então, quer dizer, você tem um pico de ônibus excelente, qualidade e tudo. Isso para a periferia também, porque eu conheci várias áreas periféricas do município de Barcelona. Então, isso eu acho que é fundamental. Isso é qualidade de vida e que faz parte dessa lista de carências que a população de baixa renda tem. E entra não só o conforto da viagem e o tempo, mas também entra a questão das tarifas. Né? Mas, enfim, os movimentos sociais são muito criminalizados de maneira geral no Brasil. Vamos esperar que ele... Aproveitando a fala do seu colega e do que você está falando, da sua aposta na mobilidade, eu concordo contigo, aposta na mobilidade, e a sua fala da regulação do poder do Estado para que não seja somente atribuído ao interesse corporativo, sobretudo do transporte metropolitano ou intra-municipal. Duas coisas. A pergunta que me veio uma dúvida aqui. Ano passado eu orientei uma dissertação de um colega que foi TCC lá no Unicamp, na Geografia, com o Ricardo Castilho e tal, sobre transporte metropolitano de Campinas, e ele estudou o corredor metropolitano noroeste do Léo Soares lá, e aí a discussão dele, que ele é de Hortolândia, estudava em Campinas, então ele fazia isso. E a discussão dele é justamente como, e aí o tempo que ele trouxe para fazer o mestrado aqui comigo, era o papel do Estado. Porque no caso específico da região metropolitana, pela autonomia dos municípios como ente federado, mas o interesse metropolitano colocado entre a figura Estado de São Paulo e o conjunto de municípios, você tem o interesse metropolitano que não se configura como uma entidade, mas afim como uma esfera administrativa apenas. Acho que era o caso do Sumaré, se não estou enganado, eles bloquearam a possibilidade do corredor porque feria o interesse do comércio local, que o corredor ia atravessar bem a rua de comércio, ia tomar uma faixa de estacionamento, e o comerciante falou, não vamos parar mais aqui em frente à minha loja, não queremos aqui, e a proposta é desviar, não sei aonde, que quebrava com a ideia de corredor. Como é que a gente consegue pensar? E aí a pergunta é justamente, como você disse, eu reuni com os prefeitos, todos os homens lá para discutir o primeiro I, como que os 20 e tantos prefeitos com seus interesses locais, porque o público, eu ia falar público, eu ia falar clientela, não é esse o termo, mas a população municipal, que são os eleitores dele, que têm seus interesses distintos, como que se articula isso? Porque cabe, como você disse também, ao poder público fazer essa mediação, essa regulação para que o interesse corporativo não seja superior. Só que o interesse local também aflora numa coisa que é o interesse metropolitano, justamente para que essa pendularidade seja possibilitada, há um interesse municipal que aflora também por uma coisa simples, como estacionamento na rua central do município de Sumaré, que os caras não queriam. Como articular isso tudo? Eu sei que é um problema, porque como articular seria uma coisa talvez até chegando no ponto da utopia que estava falando, se todos realmente pensassem em todos. Mas como tentar lidar com isso para tentar amenizar essas diversidades do ponto de vista do planejamento,
já que a universidade é chamada para discutir isso, as prefeituras participam desse debate, o Estado de São Paulo, com o seu interesse, que é uma figura estadual, vindo com o seu interesse também tentando regular tudo isso, como articular esses elementos, as agências metropolitanas também no caminho aí, como agências tentando regular também, como fazer isso? Vocês viram, né? O tema, por isso que eu comecei a falar de premissa da pendularidade, enseja pensar a dinâmica da cidade, a dinâmica da região. Bom, primeiro eu quero fazer um depoimento. A capacidade de articulação entre os municípios da região metropolitana melhorou muito. Se vocês olhassem, se vocês tivessem vivido o que eu vivi nos anos 90 com essa gincana aí, e como era um tiroteio escuro, cada um olhando para o seu umbigo. Então, eu até dizia para alguns colegas, né? Em comparação com a agência metropolitana da Baixada, por exemplo, era um horror. A Baixada tinha muito mais diálogo. Mas isso melhorou bastante. Com 10, 15 anos para cá. Há muitas câmaras temáticas que se discute. Então, eu acho que a questão chave aí, primeiro, é reconhecer o fato metropolitano. O fato metropolitano, o que é o metropolitano? E entender que o que é o centro, o que eu citei algumas vezes. Existe para mim um tal de cidadão metropolitano, que ele extrapola a ser um cidadão de autonomia, ele é um cidadão metropolitano. Essa ideia do espaço de vida, para quem não conhece, tem um geógrafo chamado Daniel Pujol. Acho que foi ele que começou a usar essa discussão, que é um conceito muito legal, para pensar qual é o espaço que o indivíduo exerce o seu cotidiano. Tá? E num ambiente metropolitano, esse exercer do seu cotidiano é muito mais amplo. Sobretudo na idade de vocês. Eu vou mostrar um dado para vocês, vão ver que a pendularidade ela tem de fazer um invertido, né? Com relação à idade. Ela é muito pequena, ela é muito baixinha quando você é criancinha. No máximo você vai para a escola, 15 minutos por distância e tal, né? E ela vai aumentando à medida que ele vai nos adultos, e depois quando ela ficando velho vai se reduzindo. Então, esse fato metropolitano, a primeira coisa que precisa ser, que o prefeito de Campinas precisa se dar conta, o que está passando em Hortolândia é tão relevante para ele quanto o que está passando em Campinas. Porque boa parte da força de trabalho que ele tem em Campinas é de Hortolândia. E vice-versa. Então, é muito... Agora, como que se faz isso? Primeiro, numa ação que é de Estado e não de governo. Né? Isso é muito difícil. Cada governo que entra quer mudar um pouco as coisas. Então você não consegue ter... A ideia do PDUI é um pouco disciplinar isso. Né? E ter algumas diretrizes que serão, digamos, orientadoras desse sentido. E a minha briga lá todo o tempo, embora eu não seja urbanista, toda hora eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse cara não é nada, né? Mas enfim, embora eu não seja urbanista, eu sempre digo para ele, nós temos que eleger algumas prioridades, para as quais os prefeitos, o ator administrativo do município, esteja sensível, que ele consiga enxergar que é problema dele sim. Né? Então, acho que isso é central. Outro elemento que também me entende, quando eu vou apresentar coisa no exterior, é que a gente não tem um nível administrativo. Nem administrativo. Né? O nível metropolitano tem a Plaza, mas é um nível mais, digamos, não é burocrático, como posso dizer, de planejamento e tudo, mas não tem poder nenhum, não tem orçamento, não tem poder de decisão, não é dentro do nível federativo, ela não tem nada. O que em Plaza, o que as agências metropolitanas dizem são só aplicativos, elas ajudam a planejar aquilo, mas elas não têm nem orçamento. Né? Então isso fica muito difícil, porque como é que você vai impor certas políticas num grupo que
cada um olha para o seu nível, olha para os seus eleitores. Né? Agora, eu acho que tem temas que são muito municipais. Né? Por exemplo, a educação fundamental. Esse é um tema municipal. Ponto. Não dá para pensar o problema da educação municipal no nível que a gente consiga sensibilizar. Dá para pensar, mas que a gente consiga sensibilizar os prefeitos de que isso é um problema muito importante. Sim. Agora, a questão da mobilidade, esse é um exemplo, né? Isso sim dá. Eu acho que outra questão é a questão dos recursos hídricos. Tá? A questão dos recursos hídricos é uma questão importante também. Que não adianta o prefeito falar, não, o meu está resolvido. Se ele está ajudando,